Estamos ao vivo e a cores para todo o Instagram. Muito boa noite. Hoje, dia 28 de setembro de 2022. Tá acabando o mês de setembro já. Já tá aí, falta três meses para acabar o ano. Tá corridaço. Esse ano tá correndo muito, não tá? Boa noite, senhor Lucas. Tudo bem com você? Bem, boa noite para você que está me vendo. Tá já chegando o final de setembro, o início da primavera e trouxe muita chuva aqui em São Paulo. Tá trazendo chuva para você também aí da onde você está falando. Aqui tá com chuva, tá com frio, tá acelerado o tempo, não tá? E tá agora vindo lá um tsunami, um furacão lá nos Estados Unidos, deixando todo mundo, os norte-americanos, que os Estados Unidos sempre acontece esses problemas. Mas aqui a chuva está atingindo várias cidades pelo Brasil e uma delas é São Paulo, que hoje não parou de cair água. Ficou caindo água, tá caindo água, um pé d'água, chuva fininha e tá meio frio aqui em São Paulo, não é? Bem, mas eu vou fazer a live com uma pessoa que está no Senac e que eu quero entender um pouco da carreira dela, e você que está assistindo, acho que também vai entender um pouco mais. Não é, Vivi? Cadê a Vivi? Está com a luz Olá, apagada. Você está com a luz apagada, Vivi. será, gente? Agora sim! Agora apareceu. Tudo bem? Tudo bem, e você, Ale? Tudo bem. Frio aí também? Frio aqui também. Aqui, São Paulo tá judiando do frio. Tá complicado, né, Vivi? Bem, eu te conheci nos corredores do Senac. Nos Sim, corredores do Senac, eu falei, onde a gente foi lá, eu sou muito chato, eu converso com todo mundo, né? Eu vou lá e faço aquelas brincadeiras sem graça, eu vou lá e converso com todo mundo. E eu descobri que você descobriu que eu fazia estágio na Vibe Mundial. na E eu Rádio Vibe descobri, Mundial. Muito bem. Quem gosta de autoconhecimento, astrologia, coisas sensitivas, conhece muito bem essa rádio. eu descobri que você é ligado nesse meio, não é? Sou ligada, sou astróloga, sou jornalista, né? Minha primeira formação, mas sou astróloga e taróloga também, já tem alguns anos. Ah, você é os dois, astróloga e taróloga. Exato. E quanto tempo você já é? Você fez jornalismo primeiro, para depois você fazer astrologia? Como que funcionou assim na sua vida? Eu fui né, fiz jornalismo, né? Atuei como assessora de imprensa há muitos anos. E aí, quando eu tinha 29 anos, eu tive um conflito muito grande profissional. Aquilo que eu estava fazendo já não, para mim já não fazia mais sentido, e era uma coisa que eu sempre fiz. E aí eu me peguei nesse conflito falando, meu Deus, e agora? Né, não quero fazer mais isso, mas também não sei fazer mais nada. Né? O que eu faço da minha vida? E Mas era aí assessoria de imprensa de qual ramo? eu não tinha Esportivo? um segmento Não? específico, atendia vários segmentos, vários nichos, mas eu trabalhava por conta, eu tinha minha própria empresa. E aí que nesse meio, né, turbulento de mentalização, assim, não sabia muito o que fazer, eu entrei num processo depressivo. Fiquei bastante depressiva, né? Eu ainda não tinha chegado nos 30 anos, tinha aquele temor, né? Do tipo, vou chegar nos 30 anos, meu Deus, estou envelhecendo, o que será que eu vou fazer da minha vida? E aí que eu estava navegando na internet um dia. Caiu, a Vivi caiu, ela já volta, travou, eu que travei, não sei, não tenho ideia de quem travou, travou. Mas a Vivi daqui a pouco vai continuar contando mais sobre a vida da astrologia e do tarô, como entrou na vida dela. Você acredita em signos? Você vai saber mais. E você acredita nas cartas de tarô? Você vai saber mais um pouquinho. E a Vivi travou, não sei o que aconteceu, mas vamos aguardar aqui. Caiu. A Vivi caiu. Vamos chamar ela de volta aqui quando ela entrar na live.
Deixa eu chamar ela de volta aqui. Acontece, né, Luiz? Acontece, problemas técnicos sempre acontecem. Oi, caí e voltei. Caiu. Bem, você estava falando que você sofreu uma depressão no Isso, entrei no seu. processo depressivo por conta da minha carreira, né? Que não fazia mais sentido pra mim aquilo. E aí, pra aliviar um pouquinho esse processo todo pesado, eu resolvi entrar num curso de astrologia. Até então, a astrologia pra mim, ela sempre foi muito próxima, mas eu não sabia muito a respeito. Eu sabia meu signo, sabia que tinha uns posicionamentos de planeta, aquelas coisas todas, mas eu não sabia a fundo. E aí eu entrei no curso de astrologia para aprender sobre mim mesma, para autoconhecimento puro. Eu nem fazia ideia que um dia eu iria trabalhar com isso. E aí eu fui, fiz o curso de astrologia, fui fazendo as especializações todas, que aí eu não parei mais, né? Fui atrás de descobrir cada vez mais. Até que quando eu finalizei o curso, eu falei, tá, e agora? Eu faço o que com isso tudo? E aí eu decidi que eu ia compartilhar o que eu tinha aprendido na internet. De uma forma muito simples, de uma forma sem muita pretensão. E aí foi onde eu comecei a fazer os meus vídeos. Fazia vídeo no YouTube, aí comecei a fazer o vídeo aqui no Instagram também. E aí, Ale, que o resto é história. Uma coisa foi chamando a outra, aí fui participando de alguns programas de televisão, de rádio, depois de podcast, matérias na imprensa. E até que hoje eu trabalho exclusivamente. Aí eu consegui, depois de muito batalhar internamente, unir o jornalismo com a astrologia. No começo do ano eu recebi um convite para ser editora-chefe do João Bidu, que é também um famoso astrólogo. Então eu trabalho, hoje eu sou editora do site dele, né? Faço os conteúdos, as matérias, organizo, né, a parada toda lá com ele. E tenho alguns outros trabalhos também em outros lugares. Tenho uma coluna na revista Cláudia, faço alguns trabalhos para o Astrolink também, que é um site, né, de mapa astral. E tenho os meus conteúdos, tenho o meu programa, meu videocast. Já tive participação na Jovem Pan, através também de um programa lá e depois um podcast. Então, assim, desde que eu falei que eu ia ser astróloga e ia unir a comunicação com isso, aí as coisas andaram também, que eu acho que é meu propósito. Eu conversei, né, com uma moça do tarot também, que é a Laura, e ela falou também que ela enfrentou também uma doença, que foi um câncer intestinal, e Uhum, para ela virar profissional do tarot. uhum. Você estava com crise de identidade, chegou numa depressão e teve que ter essa virada para fazer o que a astrologia, né? Sim. Engraçado, né? É que, na E verdade, e depois a gente vai estudando isso, os sinais, eles sempre aparecem. Sinais de mudança na nossa vida, Ale, eles sempre aparecem. A única diferença é que, por medo e insegurança, a gente finge não vê-los. Né? Então, a gente sabe o nosso caminho às vezes, e quando a gente não sabe, o universo ele dá um jeito de trazer alguns sinais, né? De fazer uns insights. Vem muito através de crise, vem muito através de mudanças repentinas na vida. Mas a gente acha que a gente sabe muito sobre a nossa vida. Que a gente contou uma mentira para nós lá atrás. Nós somos seres mutáveis, a gente muda todo dia, a gente evolui todos os dias. E não faz sentido hoje, depois de tanto tempo, a gente fazer as mesmas escolhas que um dia lá atrás a gente fez. Porque a gente está evoluindo, a gente está mudando. Então, o universo ele sempre dá o sinal de mudança. Sempre. E quando a gente insiste em não ouvir, ou quando a gente insiste que talvez a gente acha que sabe mais, né? Aí vem através de uma crise, aí vem através de um problema, aí vem através de uma doença. E aí a gente meio que acorda para isso, né? antes de Então, você fazer o curso, antes de você realizar o curso, você já era ligada na astrologia de alguma forma ou você falava como as pessoas, eu não acredito, signo, que é isso? Tem um monte de gente que fala isso, né? Signo, tem não acredito, um né? monte. Não, eu sempre acreditei em astrologia, desde pequena, desde adolescente.
Eu sou criada numa cidade do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E a minha mãe tinha uma banca de jornal quando eu era adolescente, meus 12 anos, 13 anos. E eu ajudava ela, né? Eu costumo dizer que era meu primeiro emprego. E lá, desde essa época da banca, eu consumia muita revistinha de horóscopo do João Bidu, que é meu atual chefe. Então, exatamente. Então, assim, eu falei isso já pra ele, todo mundo sabe. A minha introdução no assunto astrologia foi através do João. E é muito engraçado que naquela época, né, por ser uma revistinha, não era um curso de astrologia, então eram pitadas, né? Assuntos horóscopo. Horóscopo nada mais é do que um resumo, é 1% só de tudo que é astrologia. Então, o meu contato com a astrologia foi através dessa época, foi nessa época. Só que aí demorou até os 29 anos para eu realmente falar, não, deixa eu entender o que é isso aqui. Mas acreditar, eu sempre acreditei, eu nunca duvidei, não. Eu sou aquariana, então o aquário, ele sempre é um signo que sempre vai questionar muita coisa, então ele sempre vai, o que ele decidir que ele quer saber, ele vai atrás. E foi bem assim, como comigo. E eu não sabia que tinha um curso específico de astróloga. Como que é esse curso? Ele dá um certificado? Como que Sim. é? Como que acontece? Não existe uma faculdade, mas a profissão astrólogo é regularizada no Brasil. Tanto é que você pode tirar, quem é astrólogo pode tirar até um CNPJ, pode abrir uma empresa, né, como profissional liberal, como autônomo, com o registro de astrólogo. É uma profissão regularizada. Mas você tem inúmeros caminhos para você estudar astrologia. Apesar de não ter uma faculdade, você tem cursos aí em diversos lugares conceituados, escolas, né, ligadas aí ao desenvolvimento humano, ao autoconhecimento. Então, sim, é capaz de fazer um curso de astrologia. Por isso que é engraçado, porque a astrologia, ela é todo mundo chama de uma pseudociência, né, que é milenar. Ela é milenar. Ela é da época, né, dos babilônios. Por quê? Porque lá atrás, foi lá atrás que eles começaram a ver que o céu poderia trazer algumas respostas de previsibilidade ali para a agricultura, que era o ramo da época, né? Então, eles analisavam posições planetárias, fases lunares, justamente para tentar ter uma previsibilidade ali de melhor tempo para semear e para colher. E ao longo do tempo foi se desenvolvendo a astrologia, né, através de muito estudo, através de muito cálculo. Só que até hoje as pessoas acham que é achismo, que é uma questão de quer me moldar a um tipo de comportamento, um tipo de personalidade através dos signos. E é muito mais que isso, não é só isso. Então, existe sim estudo sério, existem lugares sérios, professores sérios. Mas até hoje as pessoas acham que é tudo coisa de internet, que é tudo coisa de meme. E não é. E na, e na sua profissão, o que que você vê da astrologia? Assim, você vê a posição que faz da Lua, o céu de hoje? O que que uma astróloga faz? Um astrólogo, ele vai ler, interpretar as posicionamentos dos planetas e constelações. Porque a astrologia, ela parte do princípio de a gente fazer um entendimento, uma interpretação a nível energético, a nível holístico. E não tem nada a ver com os estudos dos astrônomos, por exemplo. A gente não vai falar da física propriamente dita, né? Então, a interpretação, ela é puramente energética. Então, a gente meio que lê o céu do momento. Então, a gente sabe onde estão os planetas, onde estão as constelações. Fase lunar também é muito importante para a gente tentar interpretar uma tendência de energia para o nosso cotidiano. Por que tendência? Ela não é precisa? Ela pode até ser precisa. Mas o astrólogo que é sério, né, que ele traz esse trabalho com propósito de desenvolvimento, com propósito para melhoria da vida das pessoas, vai sempre contar com o livre-arbítrio das pessoas. Então, eu como astróloga, eu posso falar que hoje Áries está muito bom para
começar um novo empreendimento, para tirar projetos da gaveta e etc. Mas se você é ariano e você não se identifica com isso, eu não posso querer moldar o que você vai fazer da sua vida. Eu posso te trazer uma tendência de energia, mas quem vai fazer isso é você, é a sua decisão, né? Então a gente da traz... energia que a gente emite. A gente pode estar favorável para relacionamento. Mas eu não quero um relacionamento com ninguém. Então você não vai estar um relacionamento. Exatamente. Então engana-se muito quem acha que os astrólogos querem moldar as pessoas através dos signos, né? Como se fosse colocando numa caixinha fechada, né? Aquelas, isso aqui é você, isso aqui é você. Não. A gente, por exemplo, o grande X da questão na astrologia é a leitura do mapa astral, né? Então, o mapa astral nada mais é do que uma representação, como se fosse uma fotografia mesmo, tirada do céu no exato momento que você nasceu. Essa fotografia, ela vai me trazer posicionamentos de planetas, de signos, né, da Lua, exatamente de quando você nasceu. Então, essa fotografia, esse retrato, vai me trazer uma tendência de como você é dentro da sua personalidade, dentro dos setores da sua vida. Ah, Vivi, mas eu não sou assim, ou eu não quero assim. Não tem problema, a gente vai te trazer uma tendência. Quem vai decidir ainda é você. E você faz leitura de mapas de pessoas ou não? Faço leitura de mapas, apesar de hoje 90%, 80% do meu trabalho ele está muito focado em produção de conteúdo, né? Mas eu ainda atendo individual, sim. Então quem quiser pode te procurar pelo Instagram. Quem quiser pode me procurar no Instagram, que vai ser um prazer atender através do mapa. Você tá vendo que ela é boa, ela tá, não é, ela fez curso, ela é boa, sabe do que ela tá falando, sabe, é sabida. Mas Vivi, gosto, né? Gosto do assunto. Mapa astral é quando eu nasci. E Sim. tem aquele mapa que muda todo ano. Qual é o nome? É o mapa de Revolução Solar. Revolução Solar. Ele muda quando e o que acontece nele? Na verdade, o mapa astral, ele não muda, tá? Porque como ele é um retrato, né? Ele é uma representação do exato momento que você nasceu, então aquela configuração que você nasceu não vai mudar. Aquilo lá já aconteceu. É como se, quando a pessoa nasceu, um fotógrafo tirasse uma foto do céu, então registrou aquele momento, aquilo não vai mudar. Podem passar anos e aquilo vai continuar intacto. O mapa de revolução solar, o que acontece? Na astrologia, a gente tem alguns termos astrologuês, né? O aniversário, nosso aniversário, nada mais é do que, se a gente for parar para analisar astrologicamente, todo mundo comemora aniversário, todo mundo gosta de comemorar aniversário, tem uns que não, eu vou falar disso depois, mas nada mais é do que, Vivi, eu faço aniversário, eu, por exemplo, faço aniversário dia 11 de fevereiro. Então, no dia 11 de fevereiro, eu vou comemorar o meu aniversário. Na astrologia, dia 11 de fevereiro foi quando o Sol, né, estava no signo no momento que eu nasci. Então, todo ano, o Sol volta para o exato ponto do momento que eu nasci. Todo ano. O Sol, ele leva, em média, 365 dias para rodar o zodíaco todo. Então, quando a gente faz aniversário, nada mais é do que o retorno do Sol para a nossa vida. Por isso que a gente fala de revolução solar, que é o retorno do Sol. Esse mapa que a gente faz perto do aniversário, ele tem a duração de 1 ano. É de um aniversário a outro aniversário. E aí ele vai me trazer tendências, né, para os setores gerais da minha vida, de energias para aquele ano. Então o astrólogo, ele tem que pegar esse mapa do ano e transpor no seu mapa astral, que não vai mudar nunca, lembra? Então, por exemplo, eu sou aquariana. O meu ascendente é Gêmeos. Mas nesse próximo ano, o meu ascendente ele vai estar mais inclinado para uma vibe mais capricorniana. Então, eu, como aquariana, o ascendente em Gêmeos, como que eu vou estar nesse ano um pouco mais focada, um pouco mais determinada no meu trabalho, por aí vai. Então, o astrólogo ele junta esses dois mapas para te trazer uma previsibilidade, vamos dizer assim, uma tendência de previsão, um pouco mais assertiva
da onde você pode explorar melhor, de repente, a sua determinação, se é um ano voltado para relacionamento, para vida pessoal, ou se é um ano mais para focar no trabalho. Então é mais ou menos isso que acontece. É trabalho pra caramba, viu? Oh, é conta É, pra parar. não é fácil. A gente tem uma pergunta aqui da Renata TB Tavares, obrigado pela pergunta. Qual o mapa que mostra qual caminho profissional devemos seguir? É um exemplo. Já trabalhei em multinacional e agora gostaria de seguir outra coisa, porém não sei o que. Qual mapa ajudaria a descobrir qual profissão ela pode seguir? O mapa astral, ele já traz alguns elementos voltados a propósitos profissionais. Tá? O próprio mapa astral, eu já atendi, assim, é engraçado que é uma inclinação da minha carreira. Eu sempre atendi pessoas que se descobriram o verdadeiro propósito na carreira através do mapa. Então, elas estavam fazendo coisas totalmente diferentes, estavam se enganando lá, achando que era aquilo. E aí, quando abre o mapa e fala assim, ó, você tem uma tendência aqui de fazer tal coisa e etc., a pessoa meio que fala, nossa, eu sempre pensei nisso, mas tinha medo. Ou eu sempre pensei nisso, mas eu preciso pagar as contas, o boleto, aquelas coisas todas, né? O mapa astral, então, ele traz uma resposta já a respeito. Mas existem mapas específicos. Então, eu quero falar só sobre carreira. Então, a leitura do astrólogo, ela vai ser direcionada para as casas de carreira. Eu quero saber sobre relacionamento. Então, a leitura do astrólogo vai ser através, né, só para relacionamento. Então, o próprio mapa astral, ele pode já ter essas respostas. Aí vai partir do astrólogo fazer essa leitura mais direcionada. Entrou um astrólogo aí, que eu não sei se você conhece, o Ricardo Ida Oficial. Se você não conhece, depois pesquisa no Instagram, Ricardo Eu Ida já vou Oficial. falar, Ele Ricardo Ida. É mesmo. é Vivi, prazer, Ricardo, prazer, depois vocês Prazer, conversam, Ricardo. tá bom? Ele entende muito também de astrologia. E deixa eu perguntar para você um negócio. As pessoas falam muito, o meu signo é tal. Um exemplo de mim, meu signo é peixes. O meu ascendente é Sagitário. A Aham. minha lua é Capricórnio. Esses são os três pilares que regem o mapa ou todas as casas são importantes? O que eu tenho, o que eu quero focar, como você falou, carreira, relacionamento, é isso ou não? Na verdade, signo, ascendente e lua, eles são os três pilares, sim, mas da nossa personalidade. Então, a maneira como a gente enxerga o mundo e como o mundo enxerga a gente. Acaba que, sim, todos os setores, os outros setores da nossa vida, relacionamento, trabalho, saúde, família, tudo isso é regido por um signo. Então, no nosso mapa astral, nós temos, sim, os 12 signos do zodíaco. Porém, esses três, né, signo, ascendente e lua, eles são sim o que a gente chama de tríade, né? De tríade da personalidade. São eles que vão nos ajudar a enxergar a nossa vida de um jeito e fazer com que a gente também receba esses olhares do mundo, né? Então, por mais que, por exemplo, a gente tenha o setor de relacionamento regido por um signo lá, que tenha planetas também, de repente, é regido por aquele signo, por aquele planeta que está naquela casa, mas conta muito o nosso signo, o nosso ascendente, a nossa lua, da forma como a gente vai vivenciar, né, aquele setor, né, com aquele signo lá, com aquele planeta. É como se fosse uma grande mistura das coisas. Então, o nosso signo, o nosso ascendente, nossa lua, eles fazem parte de uma tríade de personalidade. Então, você falou peixe, sagitário e capricórnio, não é isso? É a sua? É a sua. Uhum, Então, esses uhum. três elementos são três elementos diferentes, dos 4 elementos são três diferentes, que você é um produto, você é um resultado desses três unidos, juntos aí, juntinhos, e aí eles vão te formando, né? Vão te ajudar a crescer, a evoluir em cada setor do mapa. Lembrando que cada setor do mapa tem também a sua regência, né, de signo e de planetas, mas é essa mistura toda que vai fazer com que você entenda melhor aí a sua vida. Tem aquele mito que fala assim: você até não sei que idade você é teu signo. Depois de uma idade você fica o signo ascendente. É verdade? É mito ou é verdade ou mentira? Olha, de primeira, assim,
a gente pode até falar que é mito, tá? Mas existem algumas considerações nesse mito. O que acontece? O ascendente, o signo ascendente, ele é tão importante quanto o nosso signo solar. O nosso signo solar, na astrologia, a gente entende como nossa missão de vida, como a nossa essência. E o signo ascendente, ele é a nossa personalidade. Então, é a forma literal como você enxerga o mundo e como o mundo te vê. Tanto é que a casa do ascendente é a primeira casa. É a partir desta primeira casa, a partir do signo ascendente, que se forma toda a mandala do mapa astral. Então, ele é o início de tudo. E aí, quando a gente fala assim, depois dos 30 a gente sente melhor o signo ascendente. É meia verdade, porque a gente sempre teve a nossa personalidade ali. Até mesmo quando criança, né, quando adolescente. Acontece que quando você faz 30 anos, existem alguns outros elementos astrológicos que ajudam a gente nessa maturidade. Então a gente consegue sentir mais, vamos dizer assim, o signo ascendente. Então a gente consegue, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente vai conseguir determinados pontos da nossa vida, sermos mais o ascendente ou sermos mais o nosso signo, a gente vai ter entendimento. Mas não é algo que acontece mágico, que, meu Deus, vai abrir um portal e o signo ascendente automaticamente vai... Não é nada disso, gente. É zero romântico desse jeito, tá? Acontece que é uma maturidade que a gente tem, astrológica, né, de autoconhecimento, que a gente pode, sim, incorporar mais o nosso signo ascendente. Mas quando a gente entra na casa dos 28, até 30 anos de idade, a gente tem um outro elemento astrológico que se chama retorno de Saturno, que é o que a gente configura mais mesmo como... Por isso que, né, essa fase da vida, ela configura mudança, transformação e etc. Porque todos nós estamos inclinados a amadurecermos. Mas de todo mundo é assim. Todo mundo. Então, entre 28 e 30 anos, a gente tem essa volta. A mesma analogia que eu fiz, a mesma explicação que eu fiz do Sol, acontece com o planeta Saturno. Só que o planeta Saturno, ele tem uma energia um pouco mais densa do que o Sol. Enquanto que a gente sente essa volta do Sol todo ano através do nosso aniversário, a gente sente essa energia de Saturno a cada 28, 30 anos, em média. É um planeta mais pesado energeticamente. Então, quando a gente faz, né, entre 28 e 30 anos, que acontece de tudo na nossa vida, muitas mudanças, a gente casa, a gente separa, a gente tem filho, a gente muda de carreira, a gente muda de casa, a gente muda de país, todos esses conflitos que a gente acha que a gente vai pirar, na verdade é Saturno vindo e colocando a nossa vida no lugar. Caramba, não sabia disso. E tem um comentário aqui, Vivi, por isso que tem muitos suicídios nessa época? Dos 27 e tal? Então, o que acontece? Isso depende muito. Cada um vai trazer Saturno numa média de vida, né? Então, a gente fala entre 28 e 30 anos porque Saturno demora mais ou menos essa média para dar a volta no zodíaco todo. Mas essa parte da vida, né? Essa fase da vida, vamos dizer assim, ela é muito... Quem não tem essa questão do autoconhecimento, quem não tá nessa jornada, acha realmente que tá acontecendo alguma coisa, tá? Não é estatisticamente, entre aspas, comprovado, tá? Que faz sentido essa questão da idade com o fator suicídio, mas é uma época de muita mudança interna, tá? Mesmo que a gente às vezes nem esteja procurando isso, as mudanças elas nos encontram. Então quem não tem, quem tá precisando de ajuda realmente, quem tá, né, nessa questão mais intrínseca, pode confundir realmente com uma depressão muito grave. Foi nessa época, por exemplo, que eu tive a depressão que eu te falei, né, de conflito na carreira, eu não estava mais sabendo quem eu era, profissionalmente falando. Então, sim, pode ser confundido. Isso Mas lembrando, né, que o suicídio ele pode trazer aí, entre outros, milhares de fatores, não só astrológico. E o que você acha daquelas pessoas que sempre colocam a culpa no signo? Ah, eu sou assim porque eu sou do signo de Gêmeos. Ah, eu sou assim porque eu sou do signo de Libra. Então, tem, assim, historicamente falando, né, o ser humano, ele sempre vai buscar culpados. Ele nunca é o culpado de nada.
Eu nunca sou culpada de nada, eu sempre vou ficar buscando pessoas para que levem a minha culpa, a minha responsabilidade, né? Isso tem a ver muito com uma tendência nossa de crença de que o outro tem sempre que levar essa responsabilidade. Eu sou santo, eu sou sempre você, eu tô na minha razão. Tem alguns signos que brigam muito por essa questão de estar sempre na razão, né? Mas quando a gente Vai. a polêmica, a polêmica. Áries, né? Áries sempre quer ter a razão de tudo. Signos de fogo geralmente querem ter a sua opinião escutada, a sua opinião validada. Áries, Leão e Sagitário sempre vão querer bater de frente aí com a galera. Mas isso não é uma regra, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem é ariano, leonino e sagitariano aqui sabe que pode ser maleável, que as coisas elas podem ter uma comunicação, né? Podem ter aí uma troca. Mas quem culpa o signo, e tem muita gente que faz isso. Ah, falo mesmo, sou grossa mesmo, sou de Áries. Acabou, tô nem aí. Nada mais é do que usar o signo como um escudo de defesa, né? Então, ao invés, por exemplo, de eu assumir que realmente eu tenho a minha paciência curta, que eu não quero, tal, eu falo assim, eu sou de Áries, tal. Não, eu sou assim, mas eu posso mudar, lembra? Eu tenho ascendente, eu tenho lua, eu tenho mais um monte de casa aí no mapa astral que é regido por todos os outros signos. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, quando ela busca, né, se conhecer melhor através da astrologia, ela começa a entender que não é só o signo que vai mandar na vida dela. Que ela é uma soma, novamente, que ela é um resultado de vários fatores, né? E quando a gente for ler as previsões, tem as previsões semanais, que eu, francamente, gosto de ler. Uhum. A gente pode ler o signo solar e o signo ascendente ou só o solar? Pode. O signo solar, o signo ascendente e o signo lunar, se quiser. Não tem problema. Até o lunar? Pode. Pode. Por quê? Cada um deles, então o Sol, como a gente estava falando, é a essência, é a minha missão de vida, né? É aquilo que... E aí, ainda, acrescento ainda a sua pergunta anterior, por quê? Por exemplo, eu sou de Aquário, né? Os meus amigos mais íntimos, eles falam assim, eu não sei aonde, né, que esse Aquário aí tá, porque eu sou uma pessoa mais emotiva, eu sou uma pessoa manteiga derretida, tudo isso culpa da minha lua. Que a minha lua, né, a lua de todo mundo, são as nossas emoções. O meu aquário, as características do Frozen, todo mundo fala que aquariano não tem sentimento, aquariano é frio, aquela coisa toda, eu guardo muito bem guardado. E não é para todo mundo que eu vou falar isso, que eu vou mostrar isso, né? Então, as características do signo solar, eu tenho pleno controle disso. Eu posso... Sabe? Eu posso escolher para quem eu posso mostrar isso, tá? O signo ascendente, como é a minha personalidade, é meu cartão de visita, é a primeira impressão que fica, aí não tem como. Aí vai ser para todo mundo. E aí eu tenho que lidar com o lado sombra e com o lado luz desse signo ascendente todos os dias para todo mundo. Então, aí todo mundo acha que o problema é o signo, mas não é. Às vezes é o ascendente mesmo, o ascendente que eu tenho que dar uma controlada nele aqui. Porque tá todo mundo vendo. A lua, a mesmíssima coisa. A lua são as nossas reações emocionais. É como eu lido com o meu processo emocional. Então, eu tenho a lua em peixes. Eu choro mesmo, Ale. Choro. Choro com tudo. Eu choro com tudo. Então, é o meu processo emocional, é aquilo que eu reajo emocionalmente. Tem algumas pessoas que têm, por exemplo, a lua num signo mais fechado, como terra, né? Virgem, touro. Capricórnio. E aí, eu sou Capricórnio. Lua e Capricórnio, eu sou Lua e Capricórnio. Eu tenho certeza que você chora escondido. Às vezes eu nem choro. Você é pisciano com uma lua em Capricórnio, ou seja, não é todo mundo. O lado emocional e sentimental, pra mim, por exemplo, tô chorando pra qualquer um. Vou lá, abraço, meu Deus, minha vida. Quem tem lua em Capricórnio, imagina, chorar na frente de quem? Vai achar que eu sou fraco? Vai achar que eu tenho habilidade? Entendeu? Então, mas é a nossa reação. Então, por exemplo, uma lua em Capricórnio, ela tende a ser mais fria, por exemplo.
a ter os sentimentos, as reações emocionais com mais racionalidade. Não é tão manteiga derretida como quem tem lua em câncer, por exemplo, lua em peixes, né? Então, existem essas diferenças. Então, é uma mistura, de novo, é um resultado geral, né, de tudo. Que daí mistura um pouco também de numerologia, mistura, né, tudo, né? Da É maneira que a gente foi criado, tudo isso, né? tudo. Acaba, na verdade, todos esses estudos, eles acabam se encontrando, né? Então, a numerologia, ela ajuda muito. O mapa numerológico ele é extremamente importante. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça, porque ele é um complemento do mapa astral. Você vai ver que tem muitas coisas que são similares. O mapa astral, geralmente, a gente está falando de signo, está falando de planeta, e o mapa numerológico vai te trazer exatamente É comportamentos e verdade. personalidades parecidas, É né? verdade, porque tem uma numeróloga que é a Aparecida Liberato. Ela tem um site lá e você Sim, fala assim, conhecidíssimo. Uhum. como que as pessoas me veem? E eu fiz minha numerologia, bateu com o signo de Sagitário. É Exatamente, o seu impressionante. ascendente, como Bah, as pessoas te enxergam. E isso, é isso aí. Então faz muito sentido, muito sentido. a Mariane Vilela tá falando, minha lua em Áries me faz explodir e machucar as pessoas quando acuada. Então, é isso. Mari, beijo pra você. É exatamente isso. Lua no signo de fogo é explosão. Eu costumo dizer, a Mari já passou com um mapa astral comigo, eu me lembro muito bem. Que eu falei pra ela, é fogo de artifício. Artifício, é fogos de artifício de Copacabana Réveillon. Ele é plá, explode, fala que não é, pá, parece uma metralhadora. Aí, como todo fogo de artifício, você fica em silêncio, porque o fogo vai descer. Aí a Lu em Ares, geralmente, ela dá aquela pensada. Ela fala, ai, não precisava esse show. Não tinha a menor condição dessa cena toda. Mas, se a pessoa é evoluída como a Mari é, ela vai lá e fala assim, ó, foi mal, eu exagerei e tal. Se a pessoa culpa o signo, eu tenho Lu em Ares mesmo, foda-se. E deixa eu perguntar aí, como que o tarô entrou na sua vida? Então, Ale, eu trabalho não com tarô tradicional, eu trabalho com o baralho cigano. Ah, o baralho O cigano. baralho cigano. Então, assim, alguns chamam, né, de tarô, outros chamam de oráculo. Então tá tudo certo, ninguém também vai brigar por causa disso. Mas o baralho cigano, ele é uma leitura, né? Ele é uma ferramenta, um oráculo, vamos dizer também. Assim como o tarô também é um oráculo. De como que, trazendo a energia do povo cigano, que é um povo historicamente aí ligado também à previsão e à previsibilidade das coisas. Então, o baralho, ele veio depois da astrologia na minha vida. Eu fiz o curso de tarô tradicional, não me identifiquei na época, não conversou comigo, apesar de eu gostar muito, apesar de eu, né, entender muito minimamente, assim, de querer do jogo em si, mas eu gosto, eu tenho profissionais que eu tiro tarô frequentemente, então eu gosto muito da energia, mas na hora de trabalhar é o baralho cigano. Então veio depois da astrologia, também como uma forma de complemento, né? Hoje, nos meus atendimentos, também atendo com baralho cigano. Nos meus atendimentos, eu até incluo um pouco dos arquétipos, né? Dos símbolos astrológicos e do baralho. Bem, quem quiser procurar, é só procurar a Vivi para uma consulta completa É isso no aí. mapa e no baralho cigano. Baralho. É isso aí. Baralho! Baralho! Não vai É o entender nada. baralho. É isso. É, tá perguntando origem terapias aqui. Vivi, fala sobre as previsões com a revolução solar. Então, a gente estava falando, né, sobre o mapa de revolução solar. Então, só para quem chegou agora, o mapa de revolução solar é aquele que a gente faz perto do nosso aniversário, né? Então, ele tem a duração de um ano, ele vai durar de um aniversário a outro aniversário. E aí, o astrólogo que já, né, tá com o mapa astral, né, da pessoa em mãos, ele vai sobrepor esse mapa de revolução solar no mapa astral para saber qual que é a tendência de energia, né, as previsões para aquele ano. Então, a pessoa, ela pode, por exemplo, vamos pegar o Ale aí de cobaia. O Ale tem o ascendente em Sagitário, mas no próximo aniversário dele, por exemplo, ele vai estar com o ascendente em Peixes. Aí, igual o Sol dele.
Esse ascendente Sagitário que está no mapa astral, ele não vai mudar nunca. Mas naquele ano, né, para determinadas coisas na vida dele, dentro da personalidade dele, dentro das atitudes e decisões que ele for tomar, ele vai ter uma tendência um pouco também pisciana. Sagitário e Peixes, eles são signos, entre aspas, semelhantes sob o ponto de vista espiritual. Os dois são regidos pelo planeta Júpiter, que traz essa energia, né, de expansão de consciência, de espiritualidade, de intuição. Então, dentro dessa configuração, pode ser um ano para o Alê, por exemplo, um pouco mais de intuitivo, um pouco que ele vai, de repente, estudar mais o autoconhecimento, vai buscar se expandir melhor. Então, a gente faz essa transposição de um mapa para o outro. Então, o Felipe, o Origem Terapias, ele também é astrólogo, também é tarólogo, meu amigo particular, e ele sabe muito bem que vida de astrólogo não é bolinho, que a gente faz conta, a gente tem que responder os haters. Então, é isso aí. Hater bem, deixa eu perguntar, no Twitter, ou até pelo Instagram, eu acho que você já fez várias vezes também, vocês colocam o baralho cigano, o tarô, junto com a astrologia. Uhum. Aí as pessoas tiram a carta para os signos de ar, para os signos de água. Uhum. O que representa isso? São Na verdade, é uma maneira otimizada de se fazer uma leitura de tarô, de baralho, enfim, do oráculo que for, tá? É comum você trazer essa leitura, por exemplo, signos de ar, porque todos os signos, eles compõem elementos. Nós temos 4 elementos. Então, cada elemento tem um trio de signos representados. Então, só para a gente contextualizar aqui. Elemento fogo, quem são dos signos do elemento fogo? Áries, Leão e Sagitário. Signos de ar, elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Elemento água, Peixes, Câncer e Escorpião. E elemento terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Então, cada um dos 4 elementos compõe aí um grupinho de 3 signos. Quando o tarólogo, ou até mesmo o astrólogo, vai tirar uma carta de tarô ou de baralho cigano para cada elemento, ele já responde para 3 signos de uma vez. Né? Então, nada mais é do que, novamente, assim como o horóscopo ele é um resumo, bem resumido, do que está acontecendo no céu para aquele signo determinado. Então, quem faz horóscopo, por exemplo, poderia fazer um horóscopo para o elemento ar. Né? Então, é só ele analisar os 3 signos, né, que compõem o elemento ar, o que está acontecendo planetariamente na vida desses 3 signos e escrever. Então, a tiragem de tarô para cada elemento é uma maneira de otimizar qual que é a energia segundo o tarô, ou segundo o baralho cigano, para aquele grupo de signos. Eu tenho um site, que eu não vou falar que é seu concorrente, que eu recebo no meu e-mail. Ah, você está passando por esse trânsito astrológico. O que é isso? Uhum. De hoje até amanhã, a sua casa está favorecida em amizades. Não sei. Não é a mesma coisa? Eu trabalho para eles também. Tá. Ok. Isso, então, o trânsito é isso aí, é o vai e vem dos planetas, né? Então, por exemplo, na última semana, nós tivemos a entrada do Sol no signo de Libra. Então, os sites que estão automatizados, né, com mapa astral, enfim, que eles dão esse horóscopo no seu e-mail, nas redes sociais e tal, vai falar exatamente isso. O Sol está em trânsito, o Sol se movimentou. Ele saiu de um signo e entrou no outro. O que acontece com esses sites? Esses sites, eles vão pedir os seus dados e eles vão fazer o mapa, né? Então, ele vai fazer um horóscopo personalizado de acordo com o seu mapa astral. Então, quando ele fala, por exemplo, que o Sol está em trânsito, né? O Sol entrou em Libra. Ele está passando pela sua casa 10 do mapa astral, vamos por assim. Né? Então, dentro da sua casa 10, que você tem em Libra, o Sol está passando por lá. Então, isso significa isso. Entendeu? Então, quando você recebe isso no seu e-mail, ou enfim, é porque é um horóscopo personalizado, diferente dos outros
que tem insights, etc., que aí ele também faz uma forma otimizada, direcionada por signo. Que é a mesma coisa que você falou, né? A energia está favorecida para aquilo, mas depende de mim aceitar ou não. Ou não. E outra coisa, quando eu sei o meu mapa astral, quando eu sei a configuração do meu mapa, por exemplo, ou pelo menos eu não preciso nem saber exatamente tudo certinho, mas eu sei que meu ascendente é tal, que a minha lua é tal, minha Vênus é tal. Quando eu recebo um horóscopo, ou quando eu leio um horóscopo na internet, eu vou dar uma, tipo, por exemplo, vamos supor, minha lua é em Libra. A lua está em Libra. Hoje, por exemplo, a lua está em Escorpião. Vou falar do Escorpião. Então, por exemplo, a minha lua está em Escorpião. A lua hoje está em trânsito em Escorpião. Poxa, se eu tenho lua em Escorpião. Hoje. Tá, Se, hoje. se eu tenho a lua em Escorpião e a lua hoje está em uma lua em Escorpião, o que significa para mim isso? Porque é igual. Bateu aqui. Alguma coisa deve significar. O que significa quando a lua está passando, está em trânsito por um signo que de repente é o seu signo lunar? Significa que é um dia mais intenso emocionalmente para mim. Então, a lua em Escorpião, ela já configura intensidade emocional por ser um signo de água, um signo emocional, sentimental, um signo intenso, um signo que fala sobre passado, sobre questões que eu preciso encerrar para recomeçar. E a lua está acontecendo. Muito comum a gente chorar, a gente ficar interiorizado, não querer falar com muita gente, sabe? Coisas de passado que não foram bem resolvidas virem à tona, virem na nossa cabeça, tá? Inclusive para quem tem também lua em Capricórnio, lua em Touro, lua em Virgem, que é uma lua mais racional. Quando a lua está passando por esses signos e você tem essa lua normalmente no seu mapa astral, você também vai se sentir um pouco mais fechadinho. Se você quiser a consulta, olha só que profissional, olha como ela fala, pessoal. O Ale é o meu merchan. O Ale, a cada 3 respostas, ele joga o merchan. Ah, mas tem que ser assim, né? A gente aprende na profissão. Mas você falou que o mapa astral, né? Mapa astral, né? Mapa natal. Pode ser dos dois nomes, os dois nomes. Natal. Ele, algumas vezes, ele entra em conjunto com o solar. Então, tô lá na casa de carreira. Minha casa de carreira, não sei qual que é. Casa 10, signo. vai. Uhum. Signo de... Ah, vai lá, peixe. E no meu ano... Não sei mesmo, tô chutando. No meu ano, aquele dia caiu no signo de aquário. É isso? Todo ano vai mudar o signo e vai combinar com o outro? Não, o signo ele não vai mudar. Nunca. No seu mapa de revolução solar, a única coisa que não muda no mapa de revolução solar é o seu signo. Você vai sempre fazer aniversário no mesmo dia, e esse dia ele vai ser regido por o seu signo. Isso não vai mudar nunca, tá? Pode mudar todo o resto. Naquele ano especificamente, pode você vir naquele ano. Lembrando que o mapa de revolução solar ele dura 1 ano, que é de um aniversário ao próximo aniversário, tá? Então pode você vir com outro ascendente, com uma outra lua. Então, por exemplo, vou pegar mas vai combinar com o Natal. Vai combinar com o mapa natal. Isso, aí eu vou sobrepor a isso, tá? Só que quando eu sobreponho esses dois mapas, o signo solar ele não muda. Então, por exemplo, o meu mapa astral, eu trago a lua em peixes. De repente, no dia 11 de fevereiro de 2023, no dia 11 de fevereiro, a lua vai estar em Sagitário. Tá? Então, emocionalmente... Isso. Aí eu vou sentir essas duas energias. Entendeu? Eu vou sobrepor essas energias. Então, por exemplo, qual que é o grande ensinamento para mim, se for esse caso? Eu preciso ser um pouco mais racional do que tão emocional do jeito que peixes é a minha vida toda. Então, para certas coisas, certos setores, vai depender muito também em qual setor que essa lua em Sagitário vai estar da minha vida, né? Então, para aquele setor especificamente, vou precisar ser um pouco mais Sagitário. Vou poder ser tão chorona como peixes. Entendeu? Então, a gente sobrepõe. Mas o signo, ele não vai mudar nunca. Se você quiser, Vivi. Mais um merchan.
O Natan perguntou assim: sou de Escorpião, quais são as melhores características desse signo? Geralmente todo mundo fala mal. E É verdade. o Origem Terapia está falando que ele tem a Lua em Leão. E eu me perdi aqui, por isso que você pode ir na Vivi, é só fazer a consulta dela. Achei. Tem Lua em Leão e sinto muita dificuldade quando a Lua está em Leão. São os dias mais difíceis. Vou falar do Escorpião primeiro, pro Natan. Escorpião, ele briga com Áries para ser o mais odiado da internet. Isso é fato. A galera mete bastante pau nesses dois signos. Depois, em terceiro lugar, para quem não quer ficar aí muito por trás, né, atrás é Gêmeos, tá? Então, primeiro lugar é sempre Áries, segundo lugar Escorpião, terceiro lugar Gêmeos, que é a galera que mete mais o pau. Mas, o Natan, Escorpião, ele é um signo do elemento água, né? Então ele configura essa intensidade emocional. Independente, né, se você é Sol, se você é Ascendente, se você é Lua, existe essa intensidade emocional para Escorpião. Escorpião é um signo que ele é muito observador, né? Então ele vai sempre analisar cenários antes de se jogar em qualquer situação, tanto profissional, quanto amizade, quanto relacionamento principalmente, porque uma certeza ele tem, que de repente ele pode ser aí, ele pode dar com a cara na parede. Então, para ele prever, ele prevê antes isso, então até ele se jogar, ele vai analisar cenários, ele vai ficar observando pessoas, ele não vai estar sendo tão exposto, ele vai ficar na dele. Na hora que ele se sente confortável, na hora que ele se sente seguro em se entregar numa situação, aí ele se joga intensamente. É o signo mais intenso de todo o zodíaco. E aí, na mesma proporção, ele cobra essa intensidade das pessoas. Ele também quer que as pessoas sejam intensas como ele. E aí é onde acontecem os atritos que a galera fala de Escorpião, porque nem todo mundo é igual, né? Então, Escorpião é um signo extremamente inteligente. É um signo que, se bem utilizado, se as pessoas de Escorpião forem utilizar melhor essa energia, é um signo da regeneração, da morte, vamos dizer assim mesmo, que consegue encerrar um ciclo para recomeçar, para começar um outro novo. Só que nesse encerrar para recomeçar, precisa encerrar de verdade, escorpiana. Não pode ficar, eu encerrei, mas guarda mágoa. Eu encerrei, mas não quer falar sobre isso, não quer. Precisa encerrar de verdade. É o grande defeito do escorpião. Ele não consegue encerrar um ciclo de verdade. Ele sempre vai abrir um arquivo morto aqui interno, vai guardar ali e vai ficar com aquilo ali, a vida inteira. Vai ficar. Por isso a fama de vingativo, por isso a fama de ciumento, por isso a fama de possessivo. Mas é um grande signo, um signo que se a gente conseguir aprender um pouquinho, a gente vai entender o que é estar realmente nas situações da vida. E o Origem Terapia falou que ele tem a Lua em Leão e sinto muita dificuldade quando a Lua está em Leão. São os dias mais difíceis. Por quê? Exatamente. Como eu falei, quando a Lua está passando pelo signo ao qual a gente tem essa Lua naturalmente no nosso mapa, não interessa se é Leão, se é Capricórnio, se é Peixe, se é Aquário, a gente vai ficar mais interiorizado. Por quê? A Lua, ela tem dois arquétipos, tem mais arquétipos, claro, mas os dois principais. Ela configura o nosso lado emocional e ela fala de passado. Então, dentro desse signo lunar todo, né, que a gente tem, então ele tem Leão, vai trazer algumas questões, principalmente de passado, de coisas que ele não conseguiu resolver, ou que, de repente, ele ficou com medo de resolver, ficou com medo de olhar para aquilo. Toda vez que a Lua estiver em Leão, é aquele lembrete. Lá, ó, tá vendo? Não lembrou disso. Por que não lembrou? Aí começam os gatilhos de tudo que a gente está vivendo atualmente. Por isso que é bem importante a gente cuidar do nosso lado emocional. Do jeito, né, que a gente vai aprendendo. Claro, ninguém tem uma fórmula perfeita, mas é muito importante que a gente olhe para o nosso lado emocional, o nosso lado sentimental, para que quando aconteçam esses dias, a gente não fique tão para baixo. E se você quiser uma ferramenta de autoconhecimento, é o mapa astral, que ela vai me bater de volta pelo Merchan, mas já Vivi, tá bom? Ô, Vivi, não é minha pergunta essa, vieram por fax? Quero por fax mesmo. Maravilhoso. A gente fez fax, as pessoas não acreditam que Não, a é gente usa mentira, fax. você não tem fax, Ale.
Todo mundo tem fax. Não, ninguém tem um Tá fax aqui. Tem a pergunta aqui, ó. A pergunta do fax. Perguntou como vai estar o céu neste domingo de eleições. Meu Deus, você vai deixar essa pergunta pro final, pra me queimar Claro, daquele claro, jeito. claro. Olha, a gente Tá, vai ter um. antes dessa pergunta, a Nata perguntou mais uma aqui. Quais são os signos, quais são os signos mais ligados à espiritualidade? São os signos de água? Isso eu sei responder. É os signos de água. É peixes. O meu é bastante. Peixes, Câncer, Escorpião são signos mais ligados à espiritualidade, sim. Porque como eles são signos emocionais, sentimentais, eles estão muito configurados com a nossa parte emocional, né? Então a gente tem essa parte... opa, vou pegar um negócio para prender o cabelo. A intuição é muito forte, né? Mas depois desses três, eu diria que Sagitário também, tá? Porque... Sagitário, Peixes e tem os dois, já. Sagitário. Sim. Caramba. Sagitário também, porque Sagitário é regido por Júpiter, que é o planeta da expansão de consciência. Quando a gente fala espiritualidade, a gente não tá falando de religião, tá, gente? A gente tá falando, sim, de alguma coisa que a gente acredita no invisível, na nossa fé, enfim. É essa parada, tá? Mas Verbo mostro. os três de água são que configuram espiritualidade, sim. Verbo Nostro tá mandando um beijo pra você, Vivi. Saudades da turma do Verbo. Mas agora não fuja da pergunta do fax. Como vai estar o meio do céu no dia desse domingo aqui? Pode falar? Você não quer falar a polêmica? A gente vive num momento de governo e de autoridades que essa conversa aqui eu estaria certamente queimando em praça pública. Estaria queimando no caldeirão na Inquisição. Certamente. Lá atrás. Lá atrás. Não, diria que algumas pessoas de hoje adorariam fazer esse tipo de coisa. É verdade. Eu digo que eu concordo com você. Mas é a pergunta do fax. 2 semanas atrás, eu fui chamada para participar de uma matéria da Isto É, falando sobre quando é o casal do mesmo signo. Quis a Isto É, e não foi uma coisa minha, foi a Isto É, falar, olha, que interessante, o nosso presidente e a primeira-dama são do mesmo signo, são arianos. E eu não falei absolutamente uma vírgula sobre governo, sobre eleição, sobre concorrente. Não falei. Eu falei sobre o casal de Ares. Como é um casal de Ares. É senhor e senhora Smith. Tipo isso. Mas a lei, bombardeios atrás de bombardeios. Eu acho que se as pessoas soubessem onde eu moro, elas viriam com o próprio caldeirão aqui para queimar. Porque eu não falei absolutamente nada de eleição. Eu só falei do casal de Ares. Imagina como é um casal de Ares. É isso. Tá bom. Ok, quem entendeu, entendeu. Então a pergunta do fax, mas tem outra pergunta. Já que não, ó, no domingo, deixa eu dar um spoiler. No domingo, a gente vai ter uma finalização de um movimento que é muito conhecido na internet, chamado Mercúrio Retrógrado. Então, Mercúrio ficou retrógrado já tem quase um mês. E o que significa isso? É um planetinha, o planeta da comunicação, é o planeta que facilita a nossa vida cotidiana. E quando ele fica retrógrado, o que significa? Ele estaciona a energia que normalmente ele nos oferece. Então, se a gente teve problemas nas últimas 3 semanas, com redes sociais, com e-mails, com contratos de trabalho, com atrasos de pagamento, com equipamentos eletrônicos que deram problema, com comunicação, eu falo A, você entende Z, deu merda, a gente não tá se entendendo. Tudo isso foi regido por Mercúrio retrógrado. Acontece alguns atrasos na interpretação, no geral, na vida cotidiana. E querendo o universo, claro, porque não dá ponto sem nó, ele deixa este modo no dia 2. Então, as coisas elas voltam a andar como eram antigamente. Entendeu? Então, como era nesse tempo. Então, elas voltam a andar. Quando a gente pensa na eleição exatamente, a gente vai estar um pouco mais centrado a fazer as nossas escolhas. Porque nesses últimos tempos, a gente pode ter aí perdido um pouco, ficado muito na ilusão de certas coisas, sabe? Fake news, comunicação deturpada. Então, no domingo, a gente vai estar um pouco mais consciente das nossas decisões. É o que eu posso falar. Uma pergunta do fax também.
que perguntou aqui, ano que vem, as coisas tendem a melhorar ou não? Ano que vem, a gente vai passar por algumas mudanças planetárias importantes, de alguns signos, tá? Ah, A mas eu não sou gente, desse signo. Eu acabo sentindo, todo mundo sente, porque a gente traz os doze signos no nosso mapa astral, então a gente vai acabar sentindo. Pode falar. só uma pergunta, a gente tá entrando na era de aquário ou não entrou ainda? A gente tá, como que tá? Existe uma confusão nesse sentido de entendimento, tá? Uns acreditam que sim, outros acreditam que não. Eu acredito que a gente já está assim, né, numa era mais, vamos dizer assim, não vou dizer moderna, mas uma era um pouco mais avançada no quesito conhecimento. Hoje a gente tem alguns métodos e algumas ferramentas e que está tudo disponível, tá? Para a gente, de uma vez, decidir a nos conhecermos melhor e a termos vidas melhores. Então, alguns falam que não, que só lá em 2000 e tanto vai entrar, tal. Mas eu acredito que a gente já esteja, assim, numa vibe mais aquariana, tá? Ano que vem é um ano regido pela Lua. Então, como a gente está falando bastante da Lua aqui, vai ser um ano emocional, vai ser um ano bastante ligado às emoções, ligado também um pouco à espiritualidade, um pouco a toda essa questão de expansão de consciência, expansão da espiritualidade, seja ela, né, dentro daquilo que você acredita. A gente vai ter algumas mudanças importantes de planetas, fazendo o seu trânsito de um ano, de um signo para outro signo. E eu acredito que o ano que vem a gente não vai conseguir fugir de algumas decisões a serem tomadas na nossa vida. Sabe aquele famoso, ah não, deixa que depois eu resolvo. Ah não, vamos deixando, eu tenho todo o tempo do mundo. E não vai ser bem assim. A gente vai ser meio que instruído, Comprado. observado, né, a resolvermos coisas para que a gente atinja de vez uma maturidade espiritual e de consciência também. Eu descobri quem mandou o fax, foi o Origem Terapias. Ele falou que vai ter uma oposição a Netuno ainda. Eu acho que ele está falando do De domingo. domingo, sim. É. De domingo. Não sei o que significa, foi o fax dele. Foi o fax É, dele. é. Quando a gente tem uma Tá bom. oposição. Tá bom, Vivi. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não quer, não quer. Não, é melhor não entrar, é melhor não entrar. Hoje se trabalha agora no Conjun Bidu, né? Que é Sim, conhecido, todo mundo conhece ele. sim. E você faz mais o quê? Aonde você Lá no atua? João eu edito as matérias, né? Faço todas a parte de matérias dele, edito todas a equipe, enfim, todos os conteúdos. Aí eu tenho a minha coluna de semanal, escrevo uma coluna semanal na revista Cláudia, da editora Abril, que é o horóscopo semanal. Faço um podcast com o pessoal do Astrolink, que é um site, né, de mapa astral, de horóscopo personalizado. Tem algumas matérias minhas lá também. O que mais que eu faço, gente? Tem o site bb.com, da editora Abril também, que eu faço um horóscopo especializado em crianças, que também existe isso. Legal, legal. Tem o meu videocast no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Não é um programa só de astrologia, embora eu fale também, mas ele é voltado para o autoconhecimento. Então lá a gente vai conversar sobre várias coisas dentro do autoconhecimento. Ele tem um propósito de trazer mesmo assuntos para desenvolvimento pessoal. E tô por aí, Ale. Tem muitas novidades vindo aí nessa reta final de 2022. Tem coisas aí para acontecer. E estamos nessa jornada aí, trazendo uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais fácil de entendimento, né? O meu propósito como astróloga é trazer esse conhecimento um pouco mais acessível, né? Não falar, não pôr medo na galera. A gente sabe, você trabalha num lugar que tem muita gente, então você sabe muito bem os tipos de conteúdo que todo mundo faz, né? O meu propósito é realmente trazer uma linguagem mais acessível aí para astrologia, não causar tanto medo nessa galera. É entender e trazer como uma ferramenta mesmo de autoconhecimento. Tem também o Vivi Praver, isso? Vivi pra ver, é o meu programa. Pra ver. Pra ver. É o meu videocast, eu vivi pra ver. Pra ver, Isso. @pgm.vivi pra ver.
Isso. Você é muito simpática. Eu tô acompanhando os seus stories que eu tô gostando do decreto, das frases, Afirmação? as frases afirmativas que eu acho que você já leu. Eu sempre falo da Louise Hay porque eu li o dela. O livro Uhum. dela Maravilhosa, é sim. fantástico. E as suas frases, você acha que não ajuda, mas ajuda muitas pessoas. Ah, Você é muito querida. simpática, Vivi. Vai crescer muito ainda mais nesse ramo da astrologia, que você dá para saber que você é apaixonada pelo que você fala, dá para Sim. saber que você entende do que você fala. Você vai me xingar mais uma vez, mas está no contrato que a gente assinou, que Vivi é só procurar ela no Instagram para quem nunca fez mapa astral, que muitas pessoas não fizeram mapa astral, que eu acho que vão ver essa entrevista aqui, essa conversa. Vai lá, faz uma consulta para o autoconhecimento, que vai ser muito bom. Muito Ah, muito obrigado por obrigada. Muito obrigada disponibilizar pelo esse convite, tempo. viu? Obrigado Ale, você. muito sucesso para você na sua jornada. A gente se conheceu, ele falou rapidamente no início, mas a gente se conheceu no Senac. E o Ale é locutor, apresentador. Eu fui lá estudar um pouquinho mais também sobre apresentação de TV, que é uma coisa que eu gosto. E muito sucesso para você, viu, no seu caminho aí. Para você também, viu? E todo mundo gosta de você aqui pelos comentários. Todo mundo acha você e eu concordo com esse povo. Você é muito simpática e sabe do que você está falando. Obrigada, querida. Um beijo para todo mundo e obrigada pelo convite. Quando quiser, só repetir o papo. Obrigado a todos vocês. Tchau, Vivi. Tchau e até uma próxima. Se Até, cuide. um beijo. Beijo.